Fazemos fitoterapia, fazemos trabalhos que buscam integrar pesquisa, inovação e ensino dentro dessa área e tentando abordar os três cursos que compõem o grupo. Nossa live hoje tem como tema saúde mental e vai ser apresentada pelo petiano Daniel, que vocês estão vendo aí, todo simpático na live. Daniel é psicólogo e também é estudante de medicina e membro do PET Fitoterapia. Daniel, quer começar? Bora lá. Boa noite, né, todo mundo. Sejam bem-vindos, todos, bem-vindas. E vamos lá, né? Como a Hortência apresentou, eu sou psicólogo, né? Sou formado em psicologia pela Universidade Mackenzie. Hoje estou fazendo medicina na UFCG. Na psicologia, hoje eu atuo com atendimentos online, né, na clínica. Online, por causa da pandemia, né? Estou atendendo online. E atendo na abordagem da psicologia analítica, né, de Jung. E aí, como parte do PET Fitoterapia, estamos aqui nessa apresentação hoje falando sobre saúde mental e fitoterapia, que é um dos ramos que me interessa bastante, mesmo dentro da medicina, né? A fitoterapia, ela como uma prática complementar, né, que vai além do conhecimento biologicista, né, é uma área que também me interessa, dentre outras, né, que eu acredito que são úteis, né, na saúde, né, para cuidar do ser humano, né. Então vamos lá, vamos começar falando de fitoterapia, né? O que é fitoterapia? Às vezes, muitas pessoas às vezes não sabem delimitar muito o que seja, né? Não conhece bem, mesmo os profissionais de saúde, muitas vezes têm pouco conhecimento da fitoterapia. Então, o que ela é? A fitoterapia, né, ela é a terapêutica, né, como é definida na Portaria 971 de 2006, como a terapêutica que usa as plantas medicinais, né, com uma função farmacêutica, né, farmacológica, mas que não usa outras substâncias isoladas, né, não usa uma outra substância química que não seja derivada da planta, né. Então, a fitoterapia, ela usa só a planta. Não importa a parte, né, depende de cada planta, de cada uso, né, pode ser da raiz, pode ser das flores, das folhas e etc, né. A fitoterapia no Brasil, né, hoje a gente tenta, o próprio SUS, né, tenta incluir bastante a prática da fitoterapia como um recurso a mais, né, para a saúde, né. Aí um pouco da história da fitoterapia, né. A gente tem registros assim, registros mesmos, né? Desde da China antiga, né? Do uso da fitoterapia com as ervas que eles utilizam por lá, né? As ervas que existem lá. E os dados são muito antigos, né? Então a gente sabe que desde a antiguidade se usa fitoterapia na China e há registro também do uso até pré-histórico, né? Do uso das plantas medicinais pelo homem, né? A partir só que tudo muda quando o homem começa a entender o que é saúde, o que é doença, né? No homem pré-histórico, a relação com saúde e doença é diferente. Então, começa os registros mesmo, as anotações, desde a China antiga. Aí a gente tem ali, perto da China, a gente tem a Índia, né? Com a prática da Ayurveda, né? Os conhecimentos védicos que trouxeram, que traz, né? As plantas medicinais, são muito presentes na Ayurveda, né? E muitas a gente usa aqui também no Brasil, né? Muitas coisas que a gente acha que é até daqui, mas não é. Por exemplo, manjericão, né? Que é muito utilizado lá. O alho, o gengibre, né? São plantas muito utilizadas na Ayurveda, não só para, como, digamos, remédio, né? Mas na alimentação também para manter esse equilíbrio do corpo, da mente, da alma, porque o entendimento de saúde e doença, tanto na medicina tradicional chinesa e na indiana, né? Na Ayurveda, é um conceito diferente do que a gente tem aqui no Ocidente, né? Aí, além da China e da Índia, né, a gente tem o Egito também, que tem registros, o uso de plantas que a gente utiliza até hoje também, como o coentro, o tomilho, o sene, né, são coisas bastante antigas utilizadas pelo homem. Na Grécia Antiga, a gente também tem muito registro, né, desde o nascimento da medicina com Hipócrates, que ele utilizava plantas, inclusive a salicina,
que é um analgésico, né? Já veio desse tempo, né? Através do salgueiro, né? Uma substância extraída do salgueiro, que é uma planta também típica da Europa, né? Aí no Brasil, trazendo a coisa para cá, tem registros de José de Anchieta, né? Que veio para cá para fazer a catequização dos índios, né? Toda aquela história no começo da colonização brasileira, que aprendeu muito com os índios, né? Aprendeu a usar algumas plantas com os índios, como óleo de copaíba e outras substâncias, desde aquela época bastante antiga aqui no Brasil, né? E justamente isso, a gente no PET Fitoterapia, a gente tenta resgatar essa cultura, esse conhecimento e ver cientificamente qual o uso, a eficácia e segurança dessas plantas, tanto daqui, né, nativas, como essas que até já se tornaram naturalizadas brasileiras pelo uso tão comum, né? Como eu tinha até comentado, o manjericão, que é lá da Índia, a gente acha que é daqui, o gengibre, o alho, que é tão comum na cozinha da gente, né? Mas que são de fora. E as plantas daqui também, né? Como o caju, né? E outras plantas que a gente tem estudado, né? Aos poucos. Que mais, né? Então, a fitoterapia, ela hoje também se torna interessante, né? Porque tem muito dessa busca pelas práticas integrativas complementares, né? Que chamavam de holístico ou a PICS, né? Chamada PICS, Práticas Integrativas Complementares. A fitoterapia é uma parte delas, né? Como eu falei, e o interesse nela é de buscar essa compreensão do ser humano como um todo, né? De sair só daquela relação saúde-doença, mas de você curar da pessoa, tratar do doente, né? O doente como um todo. E não só como a doença. Então, a fitoterapia também, ela vem de interesse de muitas pessoas pelos efeitos adversos que muitas vezes os medicamentos normais, né, os medicamentos sintéticos, eles causam, né, o grande número de efeitos colaterais e que muitas vezes os medicamentos fitoterápicos causam bem menos efeitos adversos, né? Então, dos medicamentos fitoterápicos, né, não comentei, mas o que vem a ser os produtos fitoterápicos, né? A gente tem as plantas em si, né? Tem também os medicamentos produzidos a partir das plantas, né? Não é só a planta, não é só o chá. Muitas pessoas acham que a fitoterapia se relaciona ali só com o chá, mas tem também o, o medicamento feito, né, produzido em laboratório, etc., mas que só contém a planta, né? Então, outro mito que a gente tem, né, dessa questão de efeitos adversos das plantas e da fitoterapia é aquela velha história, né? Ah, é natural, então não faz mal, né? Então, muita gente pega e toma diversos medicamentos fitoterápicos, né? Sendo e acham que não faz mal, né? Que, é natural, não vai fazer mal. Só que, na verdade, não, né? Existe um risco, sim, e existe uma toxicidade das plantas também, né? Então, algumas podem causar dano hepático, problemas com a gravidez. Muitas vezes não é recomendado o uso de certos medicamentos fitoterápicos em mesmo planta por mulheres grávidas, tem que observar. Então, sempre é importante a pessoa que vai no médico, o paciente que vai no médico e o médico também, né, ou a médica, o paciente dizer que usa aquele medicamento, né? E o médico, o profissional, perguntar se a pessoa usa algum medicamento fitoterápico, porque pode, né, dar interação medicamentosa e também causar algum outro dano, né? Com coagulação, por exemplo, né? Problemas de pele, que eu vou falar de uma erva mais para frente, que um dos efeitos colaterais pode ser esse, né? Um dos efeitos adversos. Então é sempre importante avisar o médico, né? Daniel, é, é até interessante essa parte, porque a gente tende a tratar o medicamento fitoterápico como se não fosse um medicamento, né? Por ser natural, não é um medicamento, mas dentro da fitoterapia é importante saber que esses medicamentos fitoterápicos são medicamentos, eles têm uma bula, têm efeitos adversos, têm estudos por trás, né? Justamente. A gente tem que adquirir essa cultura de tratar os medicamentos baseados em plantas, os outros medicamentos fitoterápicos, como medicamentos de verdade. Né, Daniel? Justamente, verdade. Acaba não fazendo isso. Isso. Às vezes a gente até vê na prática, até nas nossas discussões do PET, né, a gente já viu assim, colega dizer que um determinado profissional disse que às vezes passava um fitoterápico
porque era como um placebo, então a pessoa tomava aquilo e, de repente, especialmente para ansiedade, né? Então ela ia se sentir melhor, né? Então existe essa crença de que, não é um medicamento, entendeu? É só um negocinho ali que a pessoa toma e ela acha que vai funcionar, né? Assim como o chá, né? A questão do lambedor, né? A pessoa toma e acha que vai melhorar só porque é um remédio caseiro da vovó. Né? A psicologia até explica isso, né? Esse efeito conversivo, assim, simbólico das plantas e da cura, né? Embora exista esse preconceito com o efeito placebo, né? A gente sabe que a gente que estuda, né? E a gente vê que o efeito placebo ele é muito mais do que uma fantasia, né? Existe um mecanismo ali atrás que muita gente não sabe explicar, né? Muitos profissionais não sabem explicar. Muito estudo não consegue explicar direito, né? Mas que ele existe, ele tem uma função também, né? Ele não é o nada, né? Como muita gente pensa, né? E muita gente, muito paciente também, às vezes reclama, né? De que vai no médico e fala que toma aquele chá, e leva até a planta para o médico ver, ou a médica ver, mas o médico despreza totalmente, né? Olha para aquilo ali quase como se fosse um item de bruxaria, assim, sabe? Que né? Não é permitido. Como você falou, né? Quando é aquela coisa sintética e química, né? Aí sim, né? Mas quando é natural, parece uma coisa meio pecaminosa, assim, né? Meio, não podemos usar, né? Talvez pela falta de conhecimento que a gente vê que as pessoas têm, né? Os profissionais de saúde, certo? Agora eu vou passar da fitoterapia, eu vou falar da saúde mental, certo? Que é meu campo, assim, de trabalho desde longos tempos atrás, né? Então, o que vem a ser saúde mental? Primeiro que já é difícil conceituar o que é saúde, né? A OMS mesmo, ela tentou definir já, assim, por muitos anos o que vem a ser saúde, foi mudando o conceito e tal. É um conceito bastante amplo, né? Porque o ser humano, ele não é uma coisa, um objeto único, né? É um ser amplo, né? Demais. Nós sofremos influência de muitas coisas, somos um organismo vivo, etc, né? Então, é difícil conceituar o que é saúde, né, para a gente. Então, o que é saúde mental? Seria a ausência de doença, né? Por exemplo, eu não tenho depressão, então eu tenho saúde mental. Eu não tenho ansiedade, então eu sou saudável mentalmente. Na verdade, não é bem isso, né? A saúde ela não quer dizer que é a ausência de doença, né? E a saúde mental vem a ser a mesma coisa, né? Para definir assim mais ou menos o que vem a ser saúde mental, a saúde mental ela se relaciona como a gente reage na vida, né? Como a gente reage diante das coisas da vida, como é o nosso enfrentamento do dia a dia, né? Então, no dia a dia a gente passa por muitos sentimentos e emoções, né? Então, a gente vivencia, às vezes no mesmo dia, até na mesma hora, no mesmo momento, a gente vivencia raiva, alegria, angústia, frustração, né? Todos esses sentimentos, saudades, etc. E como que a gente reage a eles, né? A forma como a gente reage a essas emoções, sentimentos, as questões da vida, isso é a saúde mental, né? Se você consegue encontrar um equilíbrio entre a sua reação e o mundo externo, né? O que vem de fora e o que vem de dentro também, se você consegue encontrar um equilíbrio onde você esteja bem, né? Então a saúde mental está aí dentro, né? Se você lida bem com as suas frustrações, com a sua raiva, com a sua alegria, né? Com os seus sentimentos de uma forma, digamos, equilibrada. Como que é agir de uma forma equilibrada com a minha raiva, né? Eu não sair batendo nos outros, né? Eu não sair matando todo mundo, né? Como eu reagir bem com a minha tristeza, né? Não chorar até o resto da minha vida. Enfim, assim, tô dando exemplos bem, mas por exemplo, agora na pandemia, né? Na quarentena, tá todo mundo em casa, né? Possivelmente em casa, quem pode, né? E aí começam a surgir, assim, verdadeiros demônios, né, na vida da gente, né? Então a gente está ali, digamos, com a família, né? Até então, a gente está sem aula agora, né? Morrendo de saudade da faculdade, né? Adoraria estar lá estudando, não tá. E estamos em casa, né? E de volta para nossa família e tal. Então começam a surgir também novas questões, né? Porque antes eu tinha um momento com a família, eu tinha um momento na escola, eu tinha um momento no trabalho, eu tinha um momento na academia e tal. Como Jung diz, cada momento a gente tem uma máscara, a gente usa uma máscara, né? Nossa personalidade a gente se mostra de uma forma. Então, eu visto uma máscara que eu uso em casa, digamos, né, simbolicamente, uma máscara na universidade, eu sou várias pessoas ao mesmo tempo, né? Isso é ser saudável também, né? Eu poder trocar essas máscaras de forma também saudável.
Então, em casa, eu acabo também me enfrentando demais, olhando demais para aquilo que eu antes eu não olhava tanto. Então, começam a surgir novos demônios, né? Então, a gente começa a ser um pouco agressivo com a família, né? Ocasionalmente, né? Não estou dizendo que isso acontece com todo mundo. Começa, às vezes, não conseguir, né? Não suportar a voz do companheiro, da companheira, dos filhos, etc, né? Porque você tem aquele papel 24 horas por dia. Você é marido 24 horas por dia, você é esposo 24 horas por dia, você é filho 24 horas por dia, né? E não é fácil de aguentar, né? Então aí surge ansiedade, né? Surge raiva, surge também depressão, né? Por causa dessas limitações. E aí como lidar com tudo isso nesse momento, né? Outra questão também, como eu falei, né? A gente está sem universidade, então a vida da gente fica meio presa, né? Gostaria de estudar e a universidade não decide se a gente vai ter aula remota, se não vai ter, a gente não sabe se isso vai ser bom, se não vai ser. Então, esse tipo de incerteza também pode ser uma fonte de ansiedade nas pessoas, né? As pessoas podem ficar nervosas, né? Os estudantes podem ficar nervosos. A gente também vê famílias que tem que ensinar as crianças que estão tendo aula em casa, né, ou fazendo tarefa em casa, né, que tem muito pai, muita mãe, muita avó e avô que não está aguentando, né, que a gente vê aí os vídeos, os memes, né, dizendo que elas não suportam tanto de tarefa que é mandado. E aí, como fica essa raiva, né, que aí você joga na criança e aí de repente ela pode ver que aquele estudo já não é bom, né, ai, será que eu estou fazendo certo, né, e pode causar ali alguma coisa, né, na criança, nos pais, todo mundo. A Diga. gente tem muito essa pressão de tentar continuar com uma normalidade que não tem mais, né? A gente tenta viver o mais próximo do normal, tenta ser produtivo, tenta, às vezes, a cobrança do trabalho, a cobrança da família, a cobrança de si mesmo, de tentar continuar fazendo, exercendo sua rotina num contexto que quebra totalmente o que era antes. Tudo isso cria uma pressão muito grande, né? Uma pressão Pois é. psicológica, uma pressão que a gente tem que, a gente só tem que se adaptar a isso, a uma realidade muito nova. E aí, como é que se adapta, né? Como que a gente se adapta? E aí tá a grande questão, né? Como se adaptar a estar nesses momentos, né? A toda essa coisa nova, né? Ainda não é o novo normal, né? Porque a gente está num momento de transição. Ao meu ver, ainda é uma transição. A gente não pode ainda sair de casa, né? E como lidar com essas incertezas, né? Incerteza do futuro, quando é que eu vou poder sair, quando é que eu vou poder fazer as minhas coisas. Será que eu vou poder um dia sair de casa realmente? Será que um dia vai existir uma vacina? Será que eu vou poder sair sem máscara um dia, né? Como se adaptar a tudo isso. E ainda tem as questões, assim, que outras coisas ainda muito mais extra que a gente, né? Como o Brasil tem lidado com a crise, né? Como que a gente mantém a saúde mental diante de todo esse quadro, né? É quase impossível, né? Você, digamos, ser feliz desse jeito, né? Tá um pouco difícil. Mas o ser humano tem essa capacidade, né? De ser resiliente, de lidar com as coisas, de lidar com essas dificuldades e tentar alguma harmonia, né? Quando a gente não consegue, quando a gente fica assim, as coisas tomam muito, nos tomam demais, né? A raiva, a tristeza, a angústia, frustrações, e aí é que surge o desequilíbrio e a saúde mental pode estar um pouco comprometida, né? A forma que eu lido com a raiva, se isso me toma demais, né? De repente posso ficar ansioso demais, ter crise de ansiedade, desenvolver um transtorno do pânico ou desenvolver um transtorno depressivo, né? Por conta de tudo isso, né? E me trancar em casa e não conseguir fazer mais nada, não conseguir comer, não conseguir sair da cama, né? Chorar ou não chorar, né? A depressão se mostra de várias formas. Você ia dizer alguma coisa? Sim, a Isha Stefani comentou aqui, eu achei interessante, peraí, deixa eu botar no comentário. Muitas emoções e comportamentos surgem em momentos. Ah, nossa, tá difícil. Surgem em momentos como pandemia. Precisamos identificar se as reações são normais ou se já estão prejudicando nossa saúde mental. Tem isso que você está falando, né? Pois é, verdade. E muitos veem o problema da saúde mental, né, o desequilíbrio mental das pessoas, como talvez a verdadeira pandemia de hoje, né? Além do Covid, né?
a grande pandemia dos problemas mentais, né? De ansiedade generalizada e da depressão que está, assim, alastrado pelo mundo afora, né? O Brasil, na América Latina, ele é o país que mais tem casos de depressão, né? Nessa região. Então, o que acontece, né? Que leva todos nós a tudo isso, né? Além da pandemia, né? Esses dados são antes da pandemia, né? O que leva a nossa sociedade a estar tão ansiosa e deprimida, né? O que tem sido, né? O fator aí que leva a essa patologia, né? A sociedade, né? Ela, infelizmente, ela é muito patogênica, né? Ela traz muitas doenças para as pessoas, né? A gente percebe bastante a gente na saúde, a gente tem que ter esse olhar, né? Que a saúde, ela não, a falta de saúde, ou a saúde, o desequilíbrio, ele não vem só da pessoa, né? É todo um contexto que está em volta e que a gente tem que olhar para ele também, né? Que muitas vezes é esquecido nos atendimentos médicos e de outras terapias por aí, né? Então, se o problema está demais, né? Se a ansiedade está demais, a depressão está demais, a angústia está demais, né? O que a gente deve fazer, né? Nesse contexto? Tem que buscar ajuda, né? A gente não pode ter vergonha ou medo, né, de solicitar um atendimento psicológico, um atendimento psiquiátrico, né? Não é significado de fraqueza quando você procura um profissional desse, né? Muito pelo contrário, né? Às vezes, né, principalmente na psicoterapia, você enfrenta muito dos seus demônios, né? Dos seus próprios demônios. É um olhar interno, né? Você volta a visão para o interno. E quando você olha para dentro, muitas vezes você olha para coisas que você não gosta. E isso é um ato de coragem, na verdade, né? Deixar isso para lá que não seria, talvez, né? E isso também a gente tem que passar por essa pandemia, né? Olhar para coisas que muitas vezes a gente não gosta. Quando eu estou sozinho em casa, quando eu estou trancado em casa, né? É, eu tenho que lidar com coisas que antes eu não lidava, né? Então imagina também, né? Pessoas que estão em casas pequenas, com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Famílias grandes, nos bairros mais periféricos e mais pobres, né? Como lidar com isso, né? As pessoas que não têm muito recurso, né? É bastante difícil, tá um momento muito complicado mesmo, mas a gente tem que buscar a forma de ajuda que a gente pode, né? Inclusive, eu colaboro até com uma página no Instagram que chama Quarentena com Afeto, né? Foi criado por uns colegas que estudou comigo e por doutor Edmundo Gaudêncio lá junto, que tenta dar essa força, né? Para a galera que está um pouco aí precisando, né? Como é o De vez em nome? quando, Quarentena com Afeto. É Quarentena com uma... Afeto. Vou dar Isso. uma olhada depois, não conhecia. Olha lá, é bem legal. Já escrevi uns textos para lá, agora dei uma parada por causa dessas coisas de pesquisa, mas é bem interessante. E lá tem uma rede de psicólogos que dão suporte, né? E a pessoa que precisa de ajuda pode mandar mensagem para lá. Aí tem o atendimento social, atendimento gratuito, né? Só conversar com o profissional que vai te atender. É bem legal lá. E é assim, é bom que é geral, né? E precisa da ferramenta da internet, né? Porque nesse momento a gente não pode se encontrar. E tem aparecido gente do Brasil inteiro. Tem sido bem interessante o trabalho lá. É bem legal. Depois segue lá, chama Quarentena com Afeto. Arroba quarentena com afeto? Arroba Quarentena com Afeto aqui no Instagram. Então é isso que eu estou dizendo, né? Buscar ajuda quando a gente precisa, né? Não ficar, né, com aquilo para si mesmo, não guardar e tomar essa coragem de contatar um profissional, né? Tenha você o plano de saúde, tenha você o SUS, né? Mas ir atrás de um profissional e pedir ajuda, né? Sempre é importante. E mesmo para as pessoas queridas, dizer, olha, eu não estou me sentindo bem, preciso, né? Eu acho que preciso e tal. E também quando a gente conhece alguém, não encarar aquilo como uma besteira, né? Muita gente fala, ah, isso é besteira, depois passa. Não, não é assim, né? As doenças psiquiátricas, né? O problema de saúde mental não é uma besteira, né? É uma coisa muito séria e a gente tem que levar a sério, a gente tem que ouvir, né? Sem julgamento, né? Mesmo as pessoas comuns, mesmo com os nossos colegas, familiares, etc. Certo? Acho que sobre saúde mental é isso. Tem alguma pergunta mais sobre saúde mental? Pergunta não. Algum comentário? Só os comentários. A Stefani comentou de novo que utilizar as estratégias que em outros momentos de crise foram utilizadas é uma estratégia de cuidado, de fato.
Saulo fez um comentário de que os fitoterápicos têm menor risco, porque são vários princípios ativos e mais diluídos no produto, mas que não são isentos de risco toxicológico, especialmente os que produzem efeitos psicoativos, que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Isso. É isso, até agora, por enquanto, só comentários, nenhuma pergunta. Isso, da colega aí, né? Esqueci o nome dela, Stephanie. Eu leio aqui, Daniel vai dar o Certo. seu Se eu conseguir responder, se eu souber, tiver conhecimento, eu respondo. É um tema bastante complexo. Isso, como a colega falou, a Stephanie, né? Eu acho, a gente tem que buscar os recursos próprios também, né? Para lidar com essas dificuldades que a gente tem, né? Emocionais e tal, né? Buscar ferramentas para no auxílio, né? É bastante importante. Como sempre, como eu falei, né? Mais uma vez eu reforço. Quando a gente precisar, quando a pessoa precisar, sempre pedir ajuda, né? Não ter vergonha, não ter medo e encarar a verdade e ir atrás. Depois que a gente faz terapia, não sei se você já fez, ou tem que ser mais, nossa, a vida da gente muda demais, assim, que é uma coisa muito boa. Já fez terapia alguma vez? Já, Então, realmente, muda tudo. muito benéfico. Então vamos lá. Então, já falei da saúde mental e da fitoterapia, e vou fazer o casamento das duas coisas, né? A fitoterapia e a saúde mental. É, como que uma pode ajudar a outra, né? Eu vou começar assim pelo mais basicão, que são os chás, né? O conhecimento através dos chás conhecidos por aí. A gente tem no supermercado à vontade, né? Muitos. E também a gente tem na feira, etc, né? O uso do chá, né? É aquela coisa assim, a planta medicinal, muitos consideram como a forma recreativa da fitoterapia. Estava lendo alguns textos e vi que alguns textos dizendo que o chá seria o uso recreativo de fitoterapia. Então, a gente conhece, a gente vê em filme e tal, e a avó da gente, o pai, a mãe da gente, né, traz o conhecimento que, por exemplo, o chá de erva doce acalma, né? O chá de capim-santo, né? São bem conhecidos e estão nas prateleiras dos supermercados aí à vontade. Eu vou lembrar aqui de alguns. Camomila, que é muito conhecido também para relaxar e tal. Agora, o problema é que às vezes muita gente toma e fala, não senti nada. Realmente, né? É complicado. E também você não vai tomar um chá de camomila e de repente cair no sono, né? Não é assim que funciona o chá, né? Tem toda uma questão também farmacológica, assim, de uso, né? Que tem que ser adequado. Então, esse conhecimento vem mais do conhecimento popular. Então, a gente sabe que a camomila, o chá da camomila, ajuda a relaxar. Então, se você toma umas 3 vezes por dia, uma xícara, né, ela pode fazer um efeito e deixar a pessoa mais tranquila, mais calma no dia a dia. Muita gente também pergunta, como eu estou na fitoterapia, né, muita gente me pergunta, mas como é que faz chá? A forma que eu aprendi, que eu vejo que é mais adequada e também o sabor apura bastante, é você pegar água, bota lá na chaleira e esquenta até formar aquela bolinha. Não pode deixar ferver, né? Quando começa a formar a bolinha, você pega lá o saquinho do chá, bota na xícara, bota a água, uma hora quente, né? E deixa lá por 3 minutos. Depois você toma o chá. Esse é o basicão, né? Do chá que vem do supermercado, né? Agora, quando é planta in natura, a gente tem que observar outras coisas. Quando vai lá na feira e compra a planta, tem que primeiro verificar. É difícil saber, né, se aquela planta é aquela planta mesmo. Por exemplo, erva cidreira. Aqui no Nordeste a gente conhece a erva cidreira como uma determinada planta X. Só que lá no Sudeste, no Sul, em outras regiões do Brasil, a erva cidreira é outra coisa. O que aqui a gente chama, por exemplo, de capim-santo, lá é a erva cidreira, né? E a erva cidreira daqui eu não sei como é que chama lá, mas não lembro agora, né? Mas tem essa questão dos nomes também. E também o chá, as plantas a gente pode cultivar em casa, né? Ou pegar em outros lugares. Uma coisa que a gente tem que observar é de onde vai pegar essa planta, né? Se você planta em casa, então observar se ela não pode ser contaminada por, sei lá, dejetos de animal, né? Ou por outras lixo ou esgoto, alguma coisa assim. O mesmo é se você pega assim, sei lá, na beira de estrada, né? Na beira de estrada passa muito carro, caminhão e tal, então joga muita substância tóxica. Você não deve usar a planta que vem dali, né? A planta ela tem que estar limpa, né? E higienizada, ser cultivada de uma forma higiênica. Outra questão da planta in natura, que existe uma dificuldade, né? É que às vezes a planta para funcionar mesmo, você tem que colher ela numa determinada hora do dia,
tem que ser cultivado num solo específico, né? Não pode ser de um outro tipo de solo. A gente vê que tem planta que vem de outros países, de outras culturas e tal. A gente sabe que o solo de lá é diferente do solo daqui. E aí, muitas vezes, isso reforça os seus componentes, e aí é que eles vão agir ou não, né, de forma benéfica. Às vezes estão mais fracos, às vezes estão mais fortes. Então, falei da camomila, né, que é bastante comum, a erva cidreira, erva doce também. Essas plantas são usadas para acalmar, para baixar o nervosismo e para ajudar a dormir, né? Como eu falei, não se usa só uma vez só no dia. Às vezes tem que tomar 3 vezes ou mais, né, para você ter um efeito. A gente no Brasil não tem muita cultura de tomar chá, né? Aqui a questão é mais café. Todo mundo gosta de café, café para tudo, né? Café todas as horas. Eu mesmo tomo muito café, gosto bastante. Tento reduzir, né? Mas é difícil. Mas tenho aprendido a tomar bastante chá, né? Chá preto que estimula também, né? O chá de hibisco dá uma estimulada legal e não tem cafeína, né? Tem estudos do chá de hibisco que ajuda a emagrecer, né? E também do chá de hibisco que reduz a pressão arterial. No México, né, e na América Central, eles tomam chá de hibisco como suco. Né? Você vai num restaurante e aí lá é servido, chama água de Jamaica, que ele vem adocicado e tal, parece um quisuco, assim, né? E na verdade é chá, de tão comum que é por lá, né? E a gente não tem muito esse costume. O próprio ritual de tomar chá ele já é benéfico, né, para nossa psique, né? Então você está ali sentado na mesa, você pode tomar com os seus familiares, seus amigos, né? Você mesmo prepara, né? Toda essa relação de estar presente ali, né? Que parecido um pouco com o mindfulness, de você estar atento a tudo, de você também estar atento ao momento que você está fazendo as coisas, também ajuda bastante na nossa psique, né? De estar bem, né? A gente tem Erva. algumas perguntas agora. Pode ser? É Pode, a falei do chá, depois eu vou falar dos medicamentos. A Paula Gene Franco perguntou qual seria a quantidade de erva ideal para cada xícara de água. Isso aí depende, né? A gente tem o chá que vem do supermercado, uma bolsinha já é suficiente. Ali tem o quê? Umas 10 gramas. Então, talvez esse seja o suficiente. Agora, com a planta que a gente compra na feira, geralmente uma colher, né? É o que é recomendado. O que cabe numa colher de sopa, né? Em Mas muitas tem que ver. formulações populares, eu vejo normalmente entre 2 a 3 xícaras de chá da erva para 150 ml de água. É o que eu vejo com mais frequência, assim, né? Pronto, então quase que é o tamanho quase de uma xícara, né? Uma xícara Vai, normal, pequena, né? Não uma vai caneca. variar de acordo com a planta, né? Isso, justamente. É bom pesquisar assim, planta por planta. Eu tô falando dessas porque essas a gente vê em supermercado, né? Então é mais fácil de utilizar, né? No dia a dia. Mas sim, toda dose depende também de uma diluição, né? Uma diluição específica, né? Realmente, como você falou. Tem mais A perguntas? Karina Fonseca perguntou: para questões hormonais, quais os melhores chás? Aí eu não sei, né? Porque estamos aqui na saúde mental, mas tem chá, eu não sei, mas tem medicamentos fitoterápicos, né? Mas chá mesmo, esses eu tô falando pelo uso popular, né? Não é pelo uso científico, embora existam também comprovações. A camomila mesmo, ela é comprovadamente benéfica para combater a insônia, né? E a ansiedade. Erva doce também, né? Como a gente sabe, né? Saulo, Diga. como já veio aqui auxiliar a gente, comentou que a erva doce tem comprovação científica para questões hormonais, principalmente no climatério. Ai, que ótimo, nem sabia. Mas aí já não sei se é como o uso do chá, né? Ou se é do medicamento, né? Que é diferente. Então, E na também fitoterapia. a soja. Saulo comentou que a soja também tem essa comprovação. Isso, isso. É, Lúcia de Fátima Lima Barbosa perguntou: então é melhor comprar no supermercado? Lúcia de Fátima é minha tia. Beijo, tia Lucinha. Então, do supermercado é como alimento, né? Você compra ali basicão, né? E você tem ele mais seguro, porque você sabe que ali é aquela erva, né? Não estou dizendo que o da feira não é. O da feira também é muito bom. Eu vou muito em feira, compro bastante coisa em feira. Mas é sempre bom perceber, né? Se é a erva mesmo ou se não é, né? Nesse sentido.
Então, além dos chás, né, na fitoterapia, o que a gente tem de foco mesmo são os medicamentos fitoterápicos. Então, essa erva que eu estou dizendo, né, por exemplo, camomila, né, existem os estudos nela com como chama o produto? Com óleo essencial, né, com o composto vindo da planta, não como um simples chá. E que ele tem realmente efeito, né, sobre o organismo, né? Então, se eu pegar, por exemplo, a ansiedade, né, e pensar nos medicamentos que a gente tem, muita gente conhece o maracujina, por exemplo, que tem a substância passiflora incarnata, né, que é o maracujá, e essa substância lá isolada, junto com outras, né, que tem na maracujina, como também tem o mulungu, né, que é uma planta muito comum aqui no Nordeste. É um composto dessas plantas, né, e que realmente ajudam muito nos casos de ansiedade, especialmente, né, mais os casos de ansiedade leve e moderada. Então, muita gente toma um fitoterápico e fala, ai, não senti nada. Às vezes porque tem um grau de ansiedade muito mais elevado, né? E realmente esses medicamentos não vão servir. E com passiflora incarnata, né, com maracujá, flor do maracujá, a gente tem uma variedade muito grande de medicamentos por aí na farmácia, né? E que são bastante úteis, né? Então tem a maracujina, tem o Calman, tem o Calmapax, Serenos, né? Tinha antes o Sominex, que também era muito bom. Eu mesmo já tomei em período de. Oi? Eu já tomei Sominex. Eu também. Período de prova, olha, foi muito bom. Ajudou bastante. Que atuam, assim, de uma forma muito boa e tem efeitos colaterais muito menores, né? Dependendo de cada caso, são menores do que os efeitos colaterais dos outros medicamentos sintéticos, né, que a gente tem por aí. Então, eu vou falar um pouco do que a gente tem para ansiedade, né? Eu fiz uma pesquisa, encontrei uma revisão sistemática e também fiz outros estudos, né? A gente tem um documento da Anvisa chamado Memento Fitoterápico. E lá a gente tem muitas dessas plantas, né? Estudada pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, dizendo o benefício de cada planta, a dosagem, né, e como que faz o uso. Chama memento fitoterápico. Se você botar no Google, você vai achar lá e vai encontrar esses dados em PDF. Pessoal, E é bastante importante. dosagem de quanto da planta colocar no chá, se vocês procurarem o memento, tem muitas plantas tem lá. E eles ensinam a preparação certinho, é um documento da Anvisa, com base em vários estudos. Então, deem uma olhada se vocês quiserem um material mais completo depois, para vocês verem as preparações das plantas, para que elas são utilizadas. Procurem lá no Google, memento fitoterápico, que vai aparecer. Isso. Lembrando assim, eu tô vendo que tem bastante dúvida sobre o chá, mas é como eu falei, né? O chá ele é o uso recreativo da fitoterapia, né? Ele não é um medicamento. Ele vai auxiliar ali, né? Então é para você tomar no dia a dia e sentir os benefícios, né? No geral, ele não funciona assim de uma forma como um medicamento, né? Embora seja terapêutico. Então, sobre essa pesquisa que eu fiz dos medicamentos fitoterápicos que atuam com ansiedade, insônia e nervosismo, digamos, né? Como eu falei, a camomila, né? Ela é muito estudada e existe realmente resultados. Já foi visto que ela atua modula, né? Lá os receptores GABAérgicos que ajudam nessa questão do relaxamento, da calma e da tranquilidade, né? Que é tratada como um medicamento fitoterápico, né? Outro também, como eu falei, a erva cidreira, que além do chá também é um medicamento, reduz, né, o alerta, né, quando a gente está muito assim, então dá uma baixada, né? E em estudos foi visto que as pessoas que tomam, né, a Melissa officinalis, que é a erva cidreira, elas relatam essa calma, né? Esse aumento da calma, digamos. Passiflora incarnata, que é a flor do maracujá, né? Bastante estudada mundo afora, que ajuda muito a controlar a ansiedade. Inclusive, existem estudos comparando a passiflora com oxazolam e midazolam, que são medicamentos que já estão aí há bastante tempo, né? Comparando os dois, teve resultado positivo, né? Então fica também possível assim a pessoa escolher entre tomar o sintético e tomar o natural, né? Observando que não é porque é natural que também não
cause danos, né? Pode causar também. Junto com a passiflora incarnata, também existem medicamentos que compostos com o Citrus aurantium, né? Que também foram muito úteis no controle da ansiedade. Outra erva que nunca vi como um chá, mas que é muito falada também na fitoterapia como medicamento é a cava-cava, né? Ela tem tido resultados muito bons como relaxante no controle da ansiedade. Os efeitos... Existe uma discussão sobre os efeitos hepatotóxicos, né? De danos ao fígado, mas que não foi encontrada ainda, pelo menos nesse estudo que eu vi, né? Grandes danos em humanos através do uso dessa planta. Outra também, muito falada, não aqui, né, mas existe em outros países. A questão da fitoterapia é muito grande, assim, na Europa, Ásia e um pouco na América do Norte, né? Então tem uma erva chamada raiz de ouro, também muito usada para ansiedade. E na Ayurveda e na terapia chinesa também existem, assim, inúmeras plantas, né, que a gente estuda pouco aqui no Ocidente, mas que tem tido também bastante resultados. Já na questão da depressão, né, sintomas de tristeza e tal, existem bem menos, né? Tanto que a gente não conhece um chá assim, esse chá serve para depressão. Embora, por exemplo, a erva doce tem alguns relatos assim de ajudar em sintomas de tristeza, né? Opa, me ajeitei aqui, quase caí. Então, a gente tem estudos, vou falar dos estudos, né, que a gente conhece. A grande erva, assim, para tratar a depressão é a erva de São João, né? Ela é muito conhecida na Europa, né? Também chamada de hipérico, né? Ela é a erva, assim, digamos, padrão ouro da fitoterapia para tratar a depressão. Os efeitos adversos são mínimos, né? Conhecidos até então. Geralmente é dermatológico, né? Então a pessoa tem que evitar um pouco o sol, porque pode ter efeito de fotossensibilidade, né? Não, na erva de São João, ou hipérico, né? Outras ervas estudadas é a cúrcuma, né, o açafrão, no caso. Tem estudos relatando o uso do açafrão contra a depressão, mas não é o açafrão tempero, né? Lembrando de novo, é o elemento, né, lá tirado da planta e usado como medicamento. E também a cúrcuma longa, que é o açafrão da terra, que é o amarelinho. O açafrão é o vermelho, o primeiro que eu falei, né? E o cúrcuma longa é o açafrão amarelinho, que é o açafrão da terra. Também existem estudos dessa planta no combate da depressão. Ela é muito usada pela terapia chinesa e pela Ayurveda indiana, né? Como até falei ontem, né? Tinha falado lá no nosso grupo que existem até estudos assim saindo da saúde mental, mas de que o uso da cúrcuma na Índia, né, auxilia muito na saúde, né? E é isso que a Ayurveda acredita, né? Você usar esses temperos, essas substâncias, né, de forma saudável que vai ajudar no seu corpo. Lógico, não adianta você usar cúrcuma e, sei lá, e comer horrores e achar que só a cúrcuma por si vai funcionar, né? A mesma coisa com chá. Não adianta tomar chá de erva doce, ou camomilha, né, várias vezes ao dia, mas também tomar, sei lá, 10 xícaras de café, né? Eu vou ficar mais acordado do que... Inclusive, a maior parte dos estudos com a cúrcuma, pelo que eu tenho visto na revisão que eu estou preparando para são feitos ela como coadjuvante no tratamento da depressão, né? Já existe um outro, ou a terapia, ou medicação, ou ambos em conjunto, para que tenha uma. E ele é estudado como um efeito potencializador desse tratamento, né? Ele não vai resolver sozinho. Posso fazer Justamente. comentários? Rapidinho, eu lembrei agora, né? Uma coisa que eu não falei da erva de São João, que ela é usada para depressão, é que ela é usada também para depressão leve a moderada, né? Não é utilizada para depressão grave. Então a gente tem que ter cuidado nisso, aí, tipo, porque senão descobre, tem essa erva que é boa para depressão. A gente viu lá no PET fitoterapia, mas não é bem assim, né? Ela é para os casos leves e moderados, né? Não é para todo caso. Como todas as outras plantas, né? Quando está grave, né, a questão é outra. E muitas são usadas como adjuvantes ou coadjuvantes, né? Por exemplo, a erva de São João ela é muito falada e ela é usada também até em outras doenças psiquiátricas, né? Como o transtorno de ansiedade generalizada, TDAH também ela é utilizada.
Então, ela tem um efeito assim, psicotrópico muito grande. Outra planta para depressão é a lavanda. O óleo essencial foi visto como terapêutico, né, nos casos de depressão. Né? Quando a gente fala em óleo essencial, a gente lembra logo da aromaterapia. Aromaterapia também não é fitoterapia, né? Pode parecer, mas não é. Como homeopatia, muita gente acha que homeopatia e fitoterapia é a mesma coisa, mas são coisas diferentes. A racionalidade delas também são diferentes e o uso também bastante diferente. Outra planta promissora também nos transtornos psiquiátricos, tanto com, assim, no geral, né? É a cannabis, né? A maconha medicinal. Agora tem umas ressalvas, os estudos são muito poucos, né? Não tem assim uma certeza com ansiedade e depressão. Na ansiedade foi vista que o uso recreativo, ela acalma ali na hora, mas o uso prolongado pode causar danos, que a gente já conhece bastante. E o THC, né, como substância isolada na ansiedade, ela ajuda no começo, só que o uso crônico pode dar outros efeitos colaterais, né? Outros efeitos que não são benéficos, pode trazer casos de depressão, né? E na depressão, altas doses, na ansiedade, baixas doses ajudam, né? A controlar a ansiedade e depressão, altas doses ajudam a depressão. Só que o uso prolongado foi visto que já não fica benéfico, né? Existem muitos estudos aí da cannabis e dos canabidióis, mas ainda para ansiedade e depressão, a gente viu que ainda não são muito funcionais. Porém, para o estresse pós-traumático, né, o transtorno do estresse pós-traumático, o canabidiol tem sido muito útil. Né? Então, foi estudado com aqueles caras, com aquelas pessoas, né, que estavam lá no 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, né, que tiveram muitos casos de ansiedade pós-traumática e viram que ajudou bastante. Pessoal que foi para a guerra, né? Agora, na pandemia, né, não sei como que vai ficar essa questão de estresse pós-traumático, né? Talvez também, né, a gente ver alguém espirrar na rua, tossir, né? Pode É, causar alguma coisa nesse sentido. Sobre as substâncias que eu tinha para falar, eram isso, né? Saúde mental, fitoterapia e os fitoterápicos, tanto comuns, né, populares, como os medicamentos que a gente tem, né? Eu espero ter conseguido abarcar tudo que eu tinha para abarcar aqui na minha fala, né? Sou um estudante, né, ainda de fitoterapia, não sou muito conhecedor, só como estudante, espero no futuro conhecer mais. E espero ter falado aí o que precisava ser falado e que as pessoas tenham entendido e que a minha fala hoje tenha sido benéfica para as pessoas, né? Espero que ninguém use de forma indevida, né? A gente sempre reforçar que o uso de medicamentos, né, deve ter um acompanhamento médico, né? Embora muitos não tenham não precise de como chama, de prescrição médica, mas a gente observar que não é assim para usar na doida, né? Tipo, e lembrar que não é porque é natural, não faz mal. Sim, pode fazer mal, muitas ervas. Como eu falei, né, tem que observar sempre as contraindicações de tudo. E falar para o médico que está usando, né, para estar ciente. Certo? É isso. Obrigado. alguns comentários aqui do chat. Deixa eu voltar aqui para uma pergunta que eu não tinha visto. A Renner BZ perguntou: aprendi que a raiz, como o gengibre, deve ser fervido junto e flor, como camomila, deve ser colocado depois. Como proceder com folhas, como se cidreira? Alex já se adiantou a gente aqui no chat e respondeu que com folhas, o indicado é você colocar na água quente e abafar, que é o método que Daniel tinha explicado anteriormente. Você Isso, que é a infusão, né? Esses é, chás são de infusão. Raiz, muitas vezes, é utilizado como decocção. Então, você bota lá e bota para ferver. Na Ayurveda, por exemplo, já utilizei uma vez que era chá preto com gengibre, que era para dar energia e tal, e até para ir para academia. Aí eu tinha que deixar lá fervendo por 10 minutos. E aí ia virar aquele chá feito da decocção. Esse é a decocção. Geralmente raízes partes mais duras da planta são feitas como decocção mesmo, você bota para ferver. As folhas e flores, que são mais delicadas, né? Tem aí uma questão que eu não vou saber responder, que é da farmacologia, talvez Saulo saiba, se ele puder responder aí, que é utilizado em forma de infusão, né? ele comentou aqui que as partes mais frágeis devem se evitar o decorto
é sempre melhor fazer a infusão, verter água quente sobre as partes do vegetal. Minha mãe tinha perguntado aqui também. A minha deu tchau aqui também. Oi, mãe. Tchau. Ela Beijo. Ela tá perguntou aprendendo a usar o Instagram agora. se usa Ela e meu o pai. mulungo, é mulungo ou mulungo? Não O sei. lungu. Mulungu. Se usa a folha ou a semente. Saulo comentou também aqui que pode usar quase todas as partes da planta, mas principalmente a casca. E Saulo comentou também, deixou uma sugestão de livro aqui, que foi um levantamento feito pelos professores da UFCG das plantas medicinais usadas no Nordeste. Eles fizeram em 2016. Quem tiver o interesse de ler, pode procurar no Google plantas medicinais de uso comum no Nordeste do Brasil e dar uma olhada no material. E também vocês podem dar uma olhada se vocês quiserem aprender mais sobre PET e procurar alguns documentos. Lá no nosso site a gente linka. A gente tem os links para download do memento fitoterápico, de vários documentos do Ministério da Saúde que podem ajudar vocês a aprender mais sobre a fitoterapia e as plantas que vocês quiserem utilizar. Inclusive tem estudos já, né, do nosso grupo lá de pet fitoterapia sobre algumas plantas. Né? É interessante o que tem lá. Sobre o mulungu, né, o que eu vi é o uso como medicamento, né? Eles usam as cascas, de lá extrai o óleo essencial e tal, e aí usam no medicamento. Não seria bem o chá, né? O decocto, nem nada disso. Né? Como eu falei, né? A questão do chá é como uso recreativo, né? Como uma coisa alimentar e como uma terapêutica ali do dia a dia. Não é como uma questão de remédio que você toma e, sabe? Essa é que eu quero também deixar claro, né? Não vamos substituir o remédio o medicamento que você toma pelo chá, né? No caso. A Joselaine Ferreira perguntou em relação aos chás de caixinha, existe alguma eficácia? Então, justamente isso, né? É o uso terapêutico, né? Não é o uso como medicamento, né? Você pode usar o chá de caixinha, como o Saulo comentou, tem um controle de qualidade maior do fabricante, ele já vem numa quantidade pré-definida e ele vem com as instruções de uso e ele é mais prático. Mas em termos de Justamente. eficácia vai depender da planta. A mesma eficácia que ele ia ter num chá feito com as folhas sem o saquinho, ou vai ter com o chá de caixinha que a gente compra no supermercado. Cada pessoa vê o que está funcionando para si, né? Se você toma ali o chá e vê que está ficando legal, então você vê que ele está funcionando, né? A Suelen de Fátima perguntou se a inalação do chá de gengibre dá arritmia cardíaca. Se dá o quê? Não sei dizer. Se a inalação do chá de gengibre pode dar arritmia cardíaca. Não conheço esse efeito. Eu Já também, como eu tô aqui, pesquisei para saúde mental, não sei dizer desse efeito. Mas não lembro de ter lido nada sobre gengibre, isso não. Agora, se a pessoa fez e sentiu, né? É bom evitar, né? Tudo que a gente usa e sentir uma coisa ruim, é melhor não usar mais, né? Sueli é minha prima. Beijo, Sueli. Família aí em peso, né? Maíra Porto, Porto Maíra, filha Maíra Porto, né, perguntou: unha de gato, quais as propriedades? Saulo também já está sedientando. Obrigada, Saulo. Ele falou que é um excelente anti-inflamatório, né? Isso. Eu fiz até um estudo agora há pouco sobre unha de gato e tem função como anti-inflamatório, anticancerígena, muito usada popularmente para aumentar a imunidade, né? As pessoas usam nesse sentido. Embora a imunidade é uma coisa bastante complexa, mas as pessoas usam nesse sentido. Nos estudos, é essa função antitumoral, né? Combate ao câncer e anti-inflamatória, né? É. Gente, se vocês quiserem aprender mais sobre o efeito específico de cada planta, deem uma olhada lá no Memento, que vocês vão ter um material super completo. A gente se preparou mais na live para plantas com efeito Psicotrópico, né? Efeitos. para depressão, para ansiedade. Mas se vocês quiserem saber outras plantas também, querem continuar a aprender sobre fitoterapia, deem uma olhada no nosso site do PET, se vocês não quiserem procurar no Google. A gente tem lá vários documentos, e dentre eles, o memento fitoterápico,
que vocês podem pegar e ler e ver com detalhes as plantas que estão lá listadas, quais são as evidências científicas que tem sobre essas plantas, quais Justa- formulações você pode fazer para que elas servem. É um material muito completo, eu recomendo muito que vocês deem uma olhada se vocês se interessam por fitoterapia. E é isso. Justamente, é isso aí. E a fitoterapia vai bem além da saúde mental, né? É um caminho muito vasto. Existem muitas coisas aí para a gente trabalhar, né? E a intenção do PET Fitoterapia é essa também, de popularizar o conhecimento, né? E a gente está aqui, através dessa live, tentando popularizar aí um pouco do que a gente sabe, né? Qualquer dúvida, acho que as pessoas tiverem, é só mandar aqui no Instagram, né? A gente responde como a gente puder. E é isso. Eu agradeço a todos, né? Acho que está chegando o nosso finzinho já, pela participação aí, Obrigada a pelos todo mundo que assistiu familiares, não familiares, pelos amigos. com a gente. Obrigada por quem colaborou no chat e ajudou a gente a responder as perguntas, os outros membros do PET, É, Paulo. obrigado a todos, todos e todas. Obrigada a todo mundo. Boa noite, gente. Eu espero que vocês saiam daqui com mais interesse de pesquisar mais sobre fitoterapia e com um conhecimento a mais, que a gente possa ter colaborado com vocês. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau. Beijos.